Sistema Financeiro Nacional. Funções básicas. O mercado de capitais é o conjunto de mercados, instituições e ativos que viabiliza a transferência de recursos financeiros entre tomadores, companhias abertas, e aplicadores, que são os investidores destes recursos. Essas transferências ocorrem por meio de operações financeiras que podem se dar diretamente entre as companhias e investidores ou através de intermediários financeiros. As operações que ocorrem no mercado de capitais, bem como seus participantes, são regulados pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. As companhias abertas necessitam de recursos financeiros para realizar investimentos produtivos, como, por exemplo, construção de novas plantas industriais, inovação tecnológica, expansão da capacidade, aquisição de outras empresas ou mesmo o alongamento do prazo de suas dívidas. Os investidores, por outro lado, possuem recursos financeiros excedentes, que precisam ser aplicados de maneira rentável e valorizar-se ao longo do tempo, contribuindo para o aumento do capital do investidor. Existem companhias de diferentes portes com necessidades financeiras variadas. Ao mesmo tempo, investidores podem aplicar com objetivos de obterem retorno financeiro no curto, no médio ou no longo prazo e com diferentes níveis de risco. Função dos intermediários financeiros e definição de intermediação financeira. Para compatibilizar os diversos interesses entre companhias e investidores, estes recorrem aos intermediários financeiros, que cumprem a função de reunir investidores e companhias, propiciando a alocação eficiente dos recursos financeiros na economia. O papel dos intermediários financeiros é harmonizar as necessidades dos investidores com as das companhias abertas. Por exemplo, uma companhia que necessita captar recursos para investimentos, se desejar fazê-lo através do mercado de capitais, deve procurar os intermediários financeiros, que irão distribuir seus títulos para serem oferecidos a diversos investidores, possibilitando mobilizar o montante de recurso requerido pela companhia. O processo de intermediação financeira pode ser entendido como a captação de recursos junto às unidades econômicas superavitárias por instituições financeiras e o seu subsequente repasse para unidades econômicas deficitárias e a atividade exercida pelos bancos. Principais intermediários financeiros, conceito e atribuições. Bancos múltiplos. Bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras, por intermédio das seguintes carteiras: comercial, de investimento e ou de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento. Essas operações estão sujeitas às mesmas normas legais e regulamentares aplicáveis às instituições singulares correspondentes às suas carteiras. A carteira de desenvolvimento somente poderá ser operada por banco público. Isso é pergunta comum em prova. O banco múltiplo deve ser constituído com, no mínimo, 2 carteiras, como sendo uma delas obrigatoriamente comercial ou de investimento, e ser organizado sob a forma de sociedade anônima. Essa característica do banco múltiplo também é comum ser pedida em prova. As instituições com carteira comercial podem captar depósitos à vista. Na sua denominação, deve constar a expressão banco, de acordo com a Resolução 2099 de 94. Bancos comerciais são classificados como instituição monetária por terem o poder de criação de moeda escritural. Esse tipo de instituição financeira recebe depósitos à vista em contas de movimento e fazem empréstimos de curto prazo para terceiros. Prestam outros tipos de serviços auxiliares como cobrança com emissão de títulos mercantis mediante comissão, transferência de recursos de uma para outra praça, agente comercial de produtos financeiros,
entre outros. Bancos comerciais. Os instrumentos básicos para controle da liquidez bancária aos quais os bancos comerciais são submetidos são operação de mercado aberto, redesconto, requerimentos mínimos de reserva sobre os depósitos à vista e a prazo. Vamos detalhar um pouquinho melhor esses três recursos que o governo tem para regular a liquidez bancária. Então, operações de mercado aberto é a negociação de títulos públicos, por exemplo. Então, o governo oferta títulos a uma taxa maior ou menor, procurando tirar dinheiro da economia ou injetar dinheiro na economia. O banco também adere a essas aplicações com maior afinco ou menor afinco de acordo com a taxa. Então, isso aumenta ou diminui a liquidez do banco. O redesconto. Os bancos eventualmente precisam de entrada de caixa, eles estão deficitários naquele dia ou estão superavitários naquele dia. O usual é que um banco empreste dinheiro para o outro, a um valor, a uma taxa negociada entre eles. Quando os bancos não querem ou não podem emprestar dinheiro uns aos outros, é feita uma operação com o Banco Central. Essa operação é um empréstimo do Banco Central para o banco. E existe uma taxa negociada muito mais cara, com efeito aí de uma multa pela negociação, pela necessidade que o banco está tendo, e essa operação é chamada de redesconto. E os requerimentos mínimos de reserva sobre depósitos à vista e a prazo são os depósitos compulsórios. Então, é o quanto o banco é obrigado a manter depositado junto ao Banco Central, mediante aí a entrada de dinheiro na instituição, o quanto o banco recebe do mercado, quanto entra de dinheiro, X% ele tem que manter como lastro, manter depositado junto ao Banco Central. Aumenta-se isso ou diminui isso com o objetivo de melhorar a liquidez ou diminuir a liquidez no mercado.